Muito bem, você está no canal Contratempos e hoje voltamos à polêmica da PL 1904 de 2024. Eu avisei que isso ia ficar no ar, no debate público, nas redes sociais. E hoje, infelizmente, voltamos mais uma vez a esta polêmica diante de uma triste declaração que foi dada hoje mesmo pelo senhor presidente. Geralmente eu não faço isso, eu não coloco vídeos por aqui, mas hoje eu acho que a gente pode fugir um pouco dessa regra. É importante que a gente tenha o contexto onde isso foi dito, e eu vou colocar para vocês agora, para que vocês tirem as suas conclusões. Vai. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Muito bem, esse é o contexto. Fica muito claro o que ele está falando. Fica muito claro a tristeza dessa declaração. No sábado, a gente estava em live, como eu digo sempre aqui, a gente tem live de segunda a sábado, e aí surgiu esse debate. Não era programado, mas geralmente isso acontece no chat, e eu não me furto de tancar, né, de ir lá argumentar e debater sobre aquele assunto. Obviamente tínhamos pessoas de várias matrizes religiosas, várias posturas e visões de mundo diferentes, políticas diferentes, inclusive. E eu fugi um pouco da argumentação que geralmente se faz, que é uma argumentação um pouco mais religiosa, né, e trouxe um pouco mais para uma questão filosófica, talvez até jurídica. E eu argumentava o seguinte: o Estado, a gente não pode querer que o Estado tenha o poder de dizer o que é vida e o que é o ser humano. Vocês percebem como isso é perigoso? Quando você dá ao Estado, ao legislador, ao presidente, a quem quer que seja, a um político, dizer o que é ou não a vida, o que é ou não o ser humano, você está dando para ele a chave da caixa de Pandora e com certeza será abusado lá para frente. Porque basicamente é o seguinte: juridicamente você só tem direitos e deveres se você é um ser humano, se você nasce com vida. Se você não é um ser humano, se você não é considerado vida, você não tem sequer proteção. Você relativiza a vida. Percebe? Percebe como isso é problemático? Percebe como governos na história da humanidade que foram detentores desse poder, puderam abusar disso com leis, por exemplo, de eugenia, dizendo, não, esse aqui não está bem formado, isso aqui não é um completo ser humano. Ou de até escravidão, não, isso aqui não é um ser humano. Todas as vezes que o Estado pôde definir o que é vida, o que é ser humano, ele abusou dessa capacidade que lhe foi entregue. Então a última coisa que a gente, como sociedade, deve querer é que o governo defina isso. Porque a gente pode ter coisas como essa aqui que acabaram de ser ditas. Uma pessoa dizendo, um presidente dizendo que o neném que acabou de nascer, acabou de sair do ventre materno, uma das criaturas mais inocentes que a gente pode conceber na nossa imaginação, é um monstro. Ora, um monstro? Por que é um monstro? Qual a culpa que ele tem? Percebem como essa relativização do que é vida e do que é ser humano é perigosa? Eu não vou entrar em argumento religioso. Não precisa entrar em argumento religioso. É perigoso você definir, ainda que seja por consenso, o que é a vida. Porque ele é um bem tão basilar, tão primordial, que ele deve anteceder o Estado, ele deve anteceder a legislação. Ele já deve ser um pressuposto de tudo isso. Ele não pode ser questionado. Quando o consenso determina que começa, ou que só é um ser humano, ou que só é um ser humano concreto ou completo, diante de determinadas características, você já está com um problema nas mãos. O bem é tão basilar que eu diria que a lógica determina que no primeiro momento em que você tem algo diferente que vai se tornar em potência uma vida, um neném, ainda que você não vislumbre, ainda que você não veja
que seja algo completamente diferente, um amontoado de células, a partir dali você deve defender. E a coisa é tão lógica que as pessoas criminalizaram você destruir ovos de tartaruga. Por quê? Você sabe que ali, em potência, já é uma tartaruga. Muito bem, isso é lógico, isso é óbvio. E você sabe que você tem que proteger isso aí. Quando você relativiza e diz que isso é passível de consenso, que se a maioria definir que não é, você pode determinar que a vida começa aqui ou ali, ou em determinada semana, ou fora do corpo. Isso é consenso. E isso já é relativização. E isso já é perigoso. Isso, sem que você pense, sem que você precise ficar raciocinando demais, já afeta a base moral da sociedade. Quando você relativiza a vida, a mensagem que você passa para as pessoas é que ela não é importante, ou não o suficiente para ser protegida, ou que ela pode ser passível de consenso. Olha o problema que se coloca numa sociedade com essa base. É o mais basilar de uma sociedade. São das coisas mais críticas e de princípio de uma sociedade. Quando você aceita negociar, você já perdeu. A sua base moral já enfraqueceu. Você já está num nível de relativismo moral que é perigoso, aonde você não consegue mais construir uma nação sólida. Se você tem uma nação, ou se você está numa nação com esse nível de relativismo moral, que aceita discutir e ter um consenso sobre onde começa ou não a vida ou o ser humano, você já está com um enorme problema nas mãos. Então não estamos falando de uma mãe que está escolhendo tirar um apêndice, ou uma vesícula, ou um cisto. Não é isso. A discussão não passa por aí. A discussão passa em nós temos ou não a capacidade de definir o que é vida. E à medida que nós, como eu disse, não temos que proteger tudo aquilo que vai culminar no nascimento disso que eles chamam monstro. Então, ok, como eu disse no outro vídeo, a discussão sadia, a discussão honesta, a discussão preocupada com o bem, a discussão preocupada com a saúde da mãe, e a gente tem que concordar que a gente tem uma vítima aí, é uma discussão que trate do acolhimento, que trate do psicológico, que trate do sentimental, do emocional dessa mulher. E uma discussão que trate também de uma penalização absurda, ou melhor, absurda ficou ruim, né? Que parece que não pode ser feita. Mas de uma penalização justa, rigorosa, contra esses monstros que fazem esse tipo de violência. Essa é a verdadeira discussão. Só essa é a verdadeira discussão no momento. Não adianta você querer interromper quais os problemas que você vai causar para essa mãe no futuro. De saúde, emocionais, além do que ela já sofreu. Então, vamos concordar? A gente tem que ter uma discussão honesta? Não é um debate cru? É um debate de toda a sociedade? Então, por que a gente não tem, desde o início, uma rede de acolhimento dessas pessoas? Por que você não quer fazer isso? Por que você quer logo partir para a solução mais drástica, mais dolorosa, mais traumática? Essa é a discussão honesta. Essa é a primeira discussão de todas. E não relativizar um dos princípios mais basilares do Estado Democrático de Direito, que é a vida, que é a definição do que é um ser humano. Muito bem, eu vou encerrar por aqui, porque esse debate sempre me deixa um pouco fora do emocional, do equilíbrio emocional, e dizendo isso, dizendo que o debate deve primeiro partir por uma rede de acolhimento dessas vítimas e de punição exemplar e rigorosa desses que cometem essas atrocidades. Eu estou batendo na mesa e meu mouse está mexendo. Ok? Não aceitem que o Estado ou que ninguém possa definir, nem por consenso, o que é a vida e o que é o ser humano. Quando a gente permite isso, nós já perdemos.
nós já somos uma sociedade que merece ser esquecida da face da terra, porque não tem um pingo de civilidade, um pingo de moralidade. Muito bem. Senhores, mais uma vez, eu não vou deixar as indicações de livros aqui embaixo, na descrição deste vídeo, em respeito ao tema. Se vocês quiserem, procurem outros vídeos aqui deste canal. Só peço que vocês sigam, deem um like e compartilhem com quem você acha que pode interessar e me deixe a sua opinião aí nos comentários. Tá? Também te convido a vir nas nossas lives de segunda a sábado, como eu disse, por volta ali da meia-noite, meia-noite e meia. A gente está conversando tanto aqui neste canal Contratempos, quanto lá no nosso canal da Twitch, Força Geek. Ok? É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, valeu.